Você já parou para pensar como uma mensagem urgente pode ser ignorada, mesmo quando vem de Deus? Imagine um homem simples, um pastor de ovelhas, sendo chamado para confrontar uma nação inteira. Esse homem era Amós, um profeta que avisou sobre a destruição de Israel, mas ninguém quis ouvir. Hoje, no canal Verso Sagrado, vamos mergulhar na história chocante de Amós, o profeta que enfrentou reis, denunciou injustiças e entregou uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Mas por que Amós? O que ele tinha de especial? E por que ninguém deu atenção ao seu aviso? Prepare-se para descobrir os segredos por trás dessa história bíblica fascinante e como ela pode impactar sua vida hoje. Você está pronto para desvendar os mistérios de Amós e aprender lições que podem transformar sua espiritualidade? Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque essa história vai te surpreender. Se você quer entender como a mensagem de Amós pode transformar sua vida, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê a Bíblia. Amós não era um profeta de família nobre, nem tinha treinamento religioso. Ele era um homem comum, um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Mas Deus o chamou para uma missão extraordinária, levar uma mensagem de julgamento e esperança ao reino de Israel. Na época de Amós, Israel vivia um período de grande prosperidade material. As cidades estavam cheias de riquezas e o comércio florescia. Mas, por trás dessa aparente bonança, havia corrupção, injustiça social e uma religiosidade vazia. O povo celebrava festas religiosas, mas oprimiam os pobres e ignorava os mandamentos de Deus. Foi nesse cenário que Amós foi enviado para avisar que o julgamento de Deus estava prestes a cair sobre a nação. Mas por que Amós? Por que Deus escolheu um homem simples, sem credenciais religiosas, para entregar uma mensagem tão importante? E por que ninguém quis ouvir? A resposta pode surpreender você. Amós não era um profeta profissional, mas ele tinha algo que muitos naquela época não tinham: um coração disposto a obedecer a Deus, custe o que custar. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Então, prepare-se para mergulhar fundo na história de Amós e descobrir lições que podem transformar sua vida hoje. Amós não estava procurando fama ou reconhecimento. Ele estava cuidando de suas ovelhas e colhendo frutos quando, de repente, Deus o chamou para uma missão perigosa: confrontar o povo de Israel. Imagine a cena: um homem simples, sem credenciais religiosas, chegando ao centro do poder para denunciar a injustiça e a hipocrisia. Amós começou sua mensagem com palavras duras. Ele anunciou que Deus iria julgar as nações vizinhas por seus pecados, mas logo em seguida ele voltou sua atenção para Israel. Ele denunciou a opressão dos pobres, a ganância dos ricos e a falsa religiosidade que dominava o povo. As palavras de Amós eram como fogo, queimando as máscaras da hipocrisia e expondo a realidade do coração humano. Mas por que Deus escolheu Amós para essa missão? O que ele viu nesse homem simples que ninguém mais conseguia enxergar? A resposta está em algo que todos nós precisamos aprender. Deus não olha para as aparências ou para as credenciais humanas. Ele olha para o coração. Amós era um homem comum, mas ele tinha um coração disposto a obedecer a Deus, custe o que custar. E é exatamente isso que o tornou especial. Agora, imagine a reação das pessoas ao ouvirem as palavras de Amós. Eles não estavam acostumados a serem confrontados. Eles estavam confortáveis em sua religiosidade vazia e em sua prosperidade material. Mas Amós não se importou com a rejeição. Ele continuou a pregar, mesmo sabendo que ninguém queria ouvir.
E é exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo, a coragem inabalável de Amós e o preço que ele pagou por obedecer a Deus. Amós não parou de pregar, mesmo diante da rejeição e da hostilidade. Ele continuou a entregar a mensagem de Deus, mesmo sabendo que ninguém queria ouvir. E foi então que ele chegou ao ponto mais crítico de sua missão, o confronto direto com os líderes religiosos e políticos de Israel. Imagine a cena: Amós, um homem simples, de roupas humildes, chegando ao templo de Betel, um dos principais centros religiosos de Israel. Ele começa a pregar, e suas palavras são como um martelo, batendo forte contra a hipocrisia e a injustiça. Ele denuncia os sacrifícios vazios, as festas religiosas que não agradavam a Deus e a opressão dos pobres. Ele avisa que o julgamento de Deus está próximo e que ninguém escapará. Mas os líderes de Israel não gostaram nada disso. Amazias, o sacerdote de Betel, foi até o rei Jeroboão e acusou Amós de conspiração. Ele disse: Amós está conspirando contra você aqui, no meio de Israel. A terra não suportará as suas palavras. Em seguida, Amazias confrontou Amós diretamente, dizendo: Vá embora, visionário, fuja para a terra de Judá. Ganhe o seu pão e profetize lá, mas não profetize mais aqui em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Mas Amós não recuou. Ele respondeu com firmeza: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu sou pastor e cuido de sicômoros. Mas o Senhor me tirou do rebanho e me disse: Vá, profetize ao meu povo Israel. Amós não estava ali por vontade própria. Ele estava ali porque Deus o havia enviado. E ele não iria embora até que cumprisse sua missão. Esse confronto é um dos momentos mais icônicos da história de Amós. Ele mostra a coragem inabalável de um homem que estava disposto a obedecer a Deus, custe o que custar. Mas também revela a dureza do coração humano. Os líderes de Israel preferiram silenciar a voz de Deus a enfrentar a verdade sobre seus pecados. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo, as consequências dessa rejeição e o legado que Amós deixou para todos nós. Amós continuou a pregar, mesmo diante da rejeição e da hostilidade. Ele não se deixou intimidar pelas ameaças dos líderes de Israel. Ele sabia que sua missão era entregar a mensagem de Deus, custe o que custar. E foi exatamente isso que ele fez. Mas, infelizmente, o povo de Israel não quis ouvir. Eles preferiram continuar em seus caminhos de injustiça e hipocrisia. E como Amós havia avisado, o julgamento de Deus caiu sobre a nação. O reino de Israel foi invadido pelos assírios e o povo foi levado para o exílio. As cidades foram destruídas e o templo de Betel, onde Amós havia pregado, foi reduzido a ruínas. Mas a história de Amós não termina aí. Sua mensagem continua viva, ecoando através dos tempos, trazendo lições valiosas para todos nós. No próximo capítulo, vamos explorar como essa mensagem se aplica ao mundo de hoje e o que podemos aprender com a coragem de Amós. Ele não era apenas um profeta de desastres. Ele também falou de esperança. Ele anunciou que, mesmo depois da destruição, Deus restauraria o seu povo. Ele disse naquele dia: Levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e se for necessário, levantá-lo-ei das suas ruínas e o reedificarei como nos dias da antiguidade. Essa promessa de restauração mostra que Deus não desiste do seu povo. Ele é misericordioso e compassivo, mesmo diante da desobediência humana. Mas há uma condição, o arrependimento. O povo de Israel pediu que se arrependesse de seus pecados e voltasse para Deus. E essa é uma lição que vale para nós hoje. Será que estamos dispostos a ouvir os avisos de Deus? Ou vamos repetir os mesmos erros do povo de Israel?
A história de Amós nos desafia a refletir sobre nossas vidas e a buscar um coração quebrantado e contrito diante de Deus. É exatamente isso que exploraremos no próximo capítulo, o legado de Amós e como ele pode impactar nossa vida hoje. Amós não era apenas um profeta de julgamento. Ele era um homem profundamente conectado com Deus, e essa conexão transbordava em sua mensagem. Ele não pregou por interesse pessoal ou por busca de reconhecimento. Ele pregava porque havia sido chamado por Deus e sua obediência era incondicional. Nos escritos de Amós, vemos uma mistura de firmeza e compaixão. Ele denunciava o pecado com clareza, mas também expressava a dor de Deus ao ver seu povo se afastar. Ele disse: "Foi só a você que eu escolhi entre todas as famílias da terra, por isso eu a castigarei por todas as suas iniquidades." Essas palavras mostram que o julgamento de Deus não foi um ato de vingança, mas um chamado ao arrependimento. Amós também falou de esperança. Ele anunciou que, mesmo depois da destruição, Deus restauraria o seu povo. Ele disse: "Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e se for necessário, levantá-lo-ei das suas ruínas e o reedificarei como nos dias da antiguidade." Essa promessa de restauração revela o coração amoroso de Deus, que nunca desiste de seu povo. Mas o restaurante só aconteceria se o povo se arrependesse. Amós deixou claro que Deus não está interessado em sacrifícios vazios ou em rituais religiosos. Ele busca um coração quebrantado e contrito. Ele disse: "Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, busquem-me e vivam." Essa mensagem é tão relevante hoje quanto era na época de Amós. Será que estamos ansiosos para ouvir a voz de Deus? Ou estamos tão ocupados com nossas vidas que ignoramos seus avisos? A história de Amós nos desafia a refletir sobre nossas prioridades e a buscar uma conexão genuína com Deus. E é exatamente isso que exploraremos na próxima parte, a lição espiritual central que Amós nos deixa. A história de Amós nos ensina lições profundas que podem transformar nossa vida espiritual. A primeira delas é que Deus não olha para as aparências ou para as credenciais humanas. Ele olha para o coração. Amós era um homem simples, sem treinamento religioso, mas ele tinha um coração disposto a obedecer a Deus. E foi isso que o tornou especial. A segunda lição é que obedecer a Deus nem sempre é fácil. Amós foram destruídos, hostilidade e até ameaças de morte. Mas ele não recuou. Ele continuou a pregar, mesmo sabendo que ninguém queria ouvir. Sua coragem nos desafia a sermos fiéis a Deus, custe o que custar. A terceira lição é que Deus é misericordioso, mas também justo. Ele não ignora o pecado, mas sempre dá uma oportunidade para o arrependimento. Amós anunciou o julgamento, mas também falou de esperança. Ele mostrou que Deus está sempre disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele. E, finalmente, a história de Amós nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Ou estamos tão ocupados com nossas preocupações que ignoramos seus avisos? A mensagem de Amós é clara. Deus está falando, mas precisamos estar interessados em ouvir. E você? Você está disposto a dar esse passo? Você está disposto a buscar um coração quebrantado e contrito diante de Deus? A escolha é sua. Mas saiba que, assim como Ele esperou por Amós, Ele está esperando por você. No canal Verso Sagrado, mergulhamos na história de Amós, o profeta que avisou, mas ninguém escutou. Vimos como um homem simples, sem credenciais humanas, foi usado por Deus para entregar uma mensagem urgente. Aprendemos que a obediência a Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. E descobriu que, mesmo diante do julgamento, há esperança para aqueles que se arrependem e voltam para Ele.
Se essa mensagem tocou seu coração, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. No próximo vídeo, vamos explorar a história de Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus, mas descobriu que não há lugar muito tempo demais para o seu amor. Você não vai querer perder, mas antes de ir, quero agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Vocês são a razão desse canal existir e é uma honra poder compartilhar essas histórias poderosas da Bíblia com vocês. Que a mensagem de Amós te inspire a buscar um coração mais próximo de Deus, a ouvir sua voz e a obedecer, custe o que custar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de deixar seu comentário dizendo o que mais te impactou na história de Amós. Eu adoro ler cada um dos seus comentários e saber como essas histórias estão tocando suas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Lembre-se, não importa o quão longe você esteja, Deus está sempre pronto para restaurá-lo. Basta dar o primeiro passo. Até breve.